sou de São José do Rio Preto mesmo, sempre morei na Zona Norte. Uma família de 8 filhos, minha mãe teve 8 filhos. Então, para um dos meus irmãos, o Neno, né, a questão da minha identidade de gênero para ele pesava muito. Ele não aceitava, a gente não se falava. Ele tinha um grupo de pagode, né, que aqui em Rio Preto era muito conhecido, em Rio Preto região. Chamava 2 amigas minhas, trans também. E a gente ia no show que ele ia fazer. E sempre no show, eles tinham uma hora do show que eles ofereciam para a família. E aí eu e minhas amigas sentava na mesa da família, com uma roupinha toda curta, um topinho só e uma sainha só uma tirinha. E eu falava pra elas, falava, a hora que meu irmão me oferecer a música pra família, a gente vai levantar e vai fazer um escândalo. E assim a gente fazia. E isso passou por muitos anos. E a gente nunca teve diálogo, de passar assim na rua e parecer que era 2 estranhos. Depois de muito tempo, já sem conversar, a minha irmã me ligou que a gente sempre tinha o hábito de juntar os irmãos uma vez ou outra, ir para um rodízio, ou de pizza, ou de carne. Chegando lá, tava todo mundo conversando, tudo de boa, trocando ideia, conversando. Foi quando meu irmão, ele surpreendeu a todos. Todo mundo ficou surpreendido, porque eu não sei o que levou ele àquilo, só que ele começou a conversar comigo, ele começou a me pedir perdão por tudo que ele tinha feito. Ele me pediu perdão por ele ter me julgado, que ele sempre dizia pra minha mãe que eu me tornaria marginal e que não sei o que. E ele, com o tempo, eu fui mostrando pra ele que a minha identidade não ia julgar o meu caráter. Nós somos em 8 irmãos, eu sou a única que conseguiu entrar numa faculdade. Nunca nenhum deles conseguiu entrar na faculdade. Eu fui a primeira dos 8 irmãos a conseguir minha casa própria. Eu fui a primeira a ter meu carro próprio. Então isso foi mostrando pra ele que a minha identidade não ia julgar meu caráter. E aí, depois de bastante tempo, né, eu já tinha um carro, fui trocar meu carro, comprei outro, e meu irmão tava precisando de um carro. Esse meu irmão tava precisando de um carro, eu não vendi o outro carro para dar de entrada, eu comprei o outro e o outro tava lá. E o meu irmão tava precisando. E aí eu vendi esse carro para ele pagar como pudesse, assim, poucas prestações. Até hoje em dia ele me agradece bastante, porque eu acho que ele não imaginava que o mundo ia dar tantas voltas assim, que para ele ter o primeiro carro próprio dele seria por meio de mim. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito magra, e eu sempre tive um pouco de depressão, justamente por ser muito magra e alta. E aí foi quando eu comecei a fazer academia. Comecei a fazer academia, eu comecei a gostar, e aquilo ali foi mudando muito a minha vida. Foi conforme eu fui mudando meu corpo, mudando muito minha vida, fui tendo mais autoestima, me ajudou a ter muito autoestima, e foi onde que eu me apaixonei por aquilo. E aí foi onde que eu falei que era aquilo que eu queria fazer, poder ajudar as pessoas a conseguir a ter uma autoestima melhor com seu corpo, conforme o objetivo dela. E foi quando eu resolvi entrar na faculdade. Eu achava que seria uma coisa muito difícil, o sonho eu já tinha, só que para mim era uma coisa muito distante. Em 2019 eu prestei o vestibular, consegui entrar. Então minha mãe ficou muito feliz, assim, ela é uma coisa que ela não imaginava. Mas eu entrei com aquele medo, né? Eu sempre tinha medo do que eu ia encontrar, na verdade. Porque é muito difícil da gente ver uma trans numa faculdade. Tanto que na minha, eu sou a única trans que tem nessa faculdade. Então eu tinha muito medo de como eu seria recepcionada. Mas para minha surpresa, fui a candidata eleita a representante da sala. Bom, até hoje eu tô no 3º ano, eu nunca consegui notar um olhar de preconceito, um gesto de preconceito em nenhum dos alunos. Eu conheci o carnaval, eu tinha 7 anos de idade, meus irmãos sempre participavam,
E aí eu comecei a ir na ala das crianças. E aí, conforme foi passando o tempo, foi uma coisa que eu fui me apaixonando, assim. Mas eu sempre tive um sonho de participar do concurso Rainha do Carnaval, de ser uma rainha de bateria. Então sempre teve um empecilho pela minha identidade de gênero. Quando eu consegui a minha alteração de nome nos meus documentos, acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, assim. Porque naquele momento eu estava amparada pela lei, eu tinha o meu direito reconhecido como mulher trans. Eu mesmo tinha um pouco de preconceito, como que seria, como que as pessoas iam me acolher. Então eu não sabia qual que seria a receptividade das outras participantes, mas eu enfiei a cara e fui, fiz a inscrição. E foi quando eu desfilei a primeira vez. Eu me lembro que uns minutos antes da gente subir no palco, faltava alguns minutos, cerca de 5, 10 minutos, me deu uma crise de choro que eu não sabia de onde vinha. E naquilo, as próprias meninas vieram me confortar, vieram me ajudar, me trazer água, porque elas sabiam o quanto importante aquilo era pra mim, só de estar participando daquele concurso. E foi pra mim um dos melhores dias da minha vida. Mesmo tendo ficado em terceiro lugar, aquilo pra mim representou uma vitória muito grande. Depois de ter passado muitos preconceitos, muitos não, você não pode, você não é mulher, você não é aceita. Isso tudo só foi possível depois que eu tive o meu nome reconhecido nos documentos. Mas não foi um processo fácil, porque antigamente, quando eu entrei com o processo, foi um processo de 2 anos e meio. A advogada entrou, um processo de 2 anos e meio. Eu tive que provar que eu já usava esse nome há um bom tempo. Tive que passar por psicólogos. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Tudo mais... Só a pessoa pegar os documentos que o cartório pede, ir até o cartório, e lá mesmo com coisa de 2 semanas a pessoa consegue essa mudança de nome e gênero no documento. Coisa que antes era uma coisa muito mais distante, muito mais difícil de conseguir. Então, São José do Rio Preto é pioneiro, né, na implantação do ambulatório T. Foi uma das poucas cidades que tem um ambulatório de saúde T. Trabalhei nesse ambulatório para acolhimento, né? A gente fazia um trabalho em pares para acolher as travestis, as trans que estavam chegando. E sempre foi uma equipe de médicos, psicólogos, endocrinologista, para poder atender essa população, para que pudesse fazer sua hormonioterapia com acompanhamento. E nisso a gente foi vendo o quanto o acesso de travestis e trans foi se multiplicando cada vez mais com o ambulatório, porque a gente quase não tinha estatística de travestis e trans em posto de saúde, no hospital, justamente por causa que elas não iam pelo constrangimento. Mas só que nessa época não tinha tantos recursos, né, de prevenção como hoje em dia tem, né? A PrEP, a PEP. Antigamente a gente trabalhava muito com redução de danos. Então, com o trabalho em pares, ela se sentia muito mais à vontade. Elas abria o que realmente ela estava passando. E aí a gente juntas buscava o atendimento, o tratamento. E nisso elas foram cada vez mais buscando por si só esse atendimento que antes elas não tinham. Acho que a dica é ser realmente buscar, procurar, pesquisar, porque hoje em dia o que não falta são recursos para prevenção. Bom, sonhos e futuro. Eu tô cursando educação física, que é uma coisa que eu me apaixonei assim demais. Eu acho que foi uma das coisas também que mudou bastante minha vida. Então, eu sonho em ter minha própria academia e trabalhar com isso, dar aula de dança também. Esse sempre foi um sonho meu. E ter uma filha, também sempre tive vontade de ter uma filha, de adotar uma criança.
Sempre foi da minha vontade também. Sei que é muito difícil, mas eu sempre tive essa vontade. E essa semana também eu vi uma reportagem que falava disso. Uma trans que adotou 2 crianças trans. Então essa era uma das minhas vontades. Se possível, adotar uma criança trans. Acho que é isso. Acho que é isso.